Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou estar com vocês na nossa aula de número 14, que é a aula de revisão e avaliação. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, a gente vai começar na nossa aula de número 14, que é a aula de revisão. A gente vai falar o seguinte: nós falamos que a gente vive numa sociedade moderna, capitalista, numa sociedade chamada de mercado, né, economia de mercado, que é outro nome do capitalismo, que surgiu aí depois com a Revolução Industrial, né, com o fim da Idade Média. Então vai surgir uma nova forma, um novo modo de produção que vai se convencionar chamar de capitalismo, ou então de economia de mercado, que teve aí a sua fundamentação a partir do liberalismo econômico, né? Nós vamos ter então uma outra organização da produção. Porém, essa sociedade de mercado, essa sociedade capitalista, ela produziu muita riqueza. Porém, a gente viu o seguinte, que essa riqueza ela não foi distribuída de forma igual para todos, né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que no capitalismo a riqueza não é para todos. Então, a gente trouxe aqui alguns dados que vão mostrar isso. Observem, né? Vejam aí. 2.153 bilionários, pessoas, eles concentram mais riqueza do que os 4,6 bilhões de pessoas. O 1% mais rico do mundo, não é isso? Eles também têm aí uma concentração, eles concentram mais do que o dobro, né, do que os 6,9 bilhões de pessoas. Então, assim, a gente observa que, apesar do capitalismo ser um modo de produção, uma organização social que produz riquezas, que produz modernidade, tecnologias, né, que o mundo avançou muito, né, nesse período, porém essa riqueza ela não é para todos, né? Nem todos chegam a ter essa riqueza. Então, a geração de riqueza, como nós falamos, não é para todos. E nós observamos, então, uma desigualdade muito grande nesse modo de produção. Então, a concentração de riqueza em mãos de poucos pode levar a grandes desigualdades de renda e oportunidade. Então, a gente pode também observar, nesses dados aqui, que a gente vai falar um pouco, né, do Brasil, né? Segundo a Oxfam, Brasil é uma ONG, né, diz o seguinte, que no mundo, o 1% mais rico ficou com quase 2/3 de toda a riqueza gerada desde 2020, cerca de 43 trilhões, né, de dólares, o que corresponde a 6 vezes mais dinheiro que os 90% da população global, que é de 7 bilhões de pessoas, né, conseguiu no mesmo período, né, esses 7 bilhões conseguiu no mesmo período. E na última década, esse mesmo 1% ficou com cerca de metade de toda a riqueza criada. Então, significa que eles estão concentrando mais riqueza, né? Que a concentração de riqueza está cada vez na mão de menos pessoas. Então, só para observar, no Brasil, os 3.390 indivíduos mais ricos, né, o correspondente aí a 0,0016%, detém 16% de toda a riqueza do país, mais do que os 182 milhões de brasileiros, que corresponde aí, né, a 85% da população. Então a gente observa, e esses dados são dados aí, não são desse ano, né, mas mostra que essa desigualdade ela tem aumentado cada vez mais, né? Então a gente observa que a riqueza ela é produzida por todos, mas ela uma pequena minoria só que concentra essa renda. Isso vem de políticas públicas, todo o processo, né, de governança que vai levar a essa situação. Muito bem. E dentro dessa situação, né, que nós falamos de questão de modo de produção, a gente vai falar também de uma situação que é muito interessante, que é a questão da estratificação social, né? O que é a estratificação social? Como é que se constitui isso na sociedade? A estratificação social
ela é o conceito sociológico utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas de cada um, né? Então, isso chama-se estratificação social. E como que ela se dá? Como é que elas aparecem? Então, nós temos aí 3 tipos de estratificação social que são as mais clássicas, né? Então, nós temos aí os chamados estamentos, né? Que é o modo de produção que acontecia e permaneceu durante a Idade Média, né? A sociedade estamental ou de estados, ou também chamado de ordem, é uma estrutura social típica, né, do sistema feudal medieval, onde, né, não existia mobilidade social nessa sociedade, as pessoas tinham a sua posição social a partir da nascença da família, né? Eles herdavam, então, esse lugar, essa posição social. E aí nós tínhamos os estados, né, chamados estados ou estamentos, ou ordens, né, que nós tínhamos aí o rei no topo da pirâmide, tínhamos então o clero, a nobreza e o servo. Então assim estavam constituída a sociedade estamental. Depois nós temos um outro tipo de estratificação, que são as castas sociais. As castas sociais, né, nas castas o indivíduo, né, os indivíduos são considerados a partir da sua hereditariedade, né? Isto é, a posição que você ocupa na escala social depende da posição de sua família, que está na escala social. Então, cada casta estabelece um tipo de hierarquia social marcada por privilégios e deveres. Então, nós temos aí os brahmanes, né, dentro das castas, que é o que está no topo da pirâmide, composto por sacerdotes, são os sacerdotes. Depois nós temos as kshatriyas, formada por militares, as vaishyas, que são aquelas constituídas por fazendeiros e comerciantes, e mais embaixo tem os sudras, né, que são as pessoas que devem servir aquelas castas superiores, né? E embaixo de todos estão os párias, ou intocável. Essas pessoas nem pertenciam à casta, eles não tinham nenhum tipo de casta, eles eram a poeira da poeira, né? Então estavam lá embaixo na sociedade. E aí nós temos, saindo das castas, nós temos as classes sociais, né? As classes sociais é um conceito da sociedade moderna capitalista, né? Que divide a sociedade, as pessoas, os grupos, a partir das condições socioeconômicas, né? Então, segundo a sociologia marxiana, né, de Karl Marx, a sociedade capitalista, elas existem 2 classes, a classe da burguesia e a do proletariado. Porém, né, a sociologia traz outras divisões, traz classe alta, classe média baixa, classe média alta, classe média baixa. Então, existe uma outra configuração. Porém, se você for observar, são os trabalhadores e os donos dos meios de produção, né? E aí nós vamos para um outro momento da nossa aula, que é a questão da educação, a exclusão e o trabalho, né? São 3 temas que a gente vai trabalhar. A educação, a exclusão e o trabalho estão interligados em um ciclo complexo que molda a vida de muitas pessoas. A educação é uma ferramenta poderosa que pode abrir portas para oportunidades e inclusão social. A exclusão educacional perpetua o ciclo de marginalização, dificultando o acesso a empregos qualificados e bem remunerados, né? Agrava a desigualdade social, limita o potencial econômico e bem-estar de muitas pessoas. Então, a exclusão traz isso aí. Promover uma educação inclusiva e de qualidade é fundamental para quebrar o ciclo de exclusão e garantir que todos tenham a chance de participar plenamente do mercado de trabalho. Então, nós vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade de mercado, mas nem todos participam ou podem atuar no mercado porque lhes falta o capital, lhes falta o dinheiro, né? Eles não podem, então,
eles não faz parte não são levados como consumidores, né? Estão fora do processo do consumo, porque eles não têm renda, certo? Então, é importante que crie, né, que a escola seja essa ferramenta de inclusão social, né? E aí nós vamos passar para um outro tema que foi trabalhado na aula também, que é a questão do individualismo, né? E a gente vai, então, conceituar, trazer aqui a explicação desse conceito. O individualismo é uma filosofia ou perspectiva que enfatiza a importância do indivíduo e seus direitos, interesses e autonomia. Então, está focado na pessoa, né? Uma valorização da pessoa, do indivíduo. No individualismo, o foco está na liberdade pessoal, na independência e na autossuficiência. As decisões e ações são guiadas pelas necessidades e desejos individuais, em vez de serem citados ou ditados por normas coletivas ou sociais, certo? E aí nós vamos trabalhar as implicações sociais do individualismo. E uma das implicações sociais do individualismo é a autonomia e a liberdade pessoal, né? O individualismo promove a ideia de que cada pessoa deve ter a liberdade de tomar suas próprias decisões e guiar seu próprio caminho. Isso pode levar a uma maior inovação e diversidade de pensamentos e estilo de vida. Coisa boa, né, do individualismo. Porém, nós vamos ver agora uma outra implicação, que são os desafios à coesão social, né? Vai trazer, então, uma dificuldade. Em sociedades altamente individualistas, pode haver uma diminuição do consenso de comunidade e solidariedade. As pessoas podem se tornar mais focadas em seus próprios interesses, o que pode enfraquecer os laços sociais e a cooperação. É isso? Uma outra implicação são a responsabilidade individual. Então, o individualismo enfatiza a responsabilidade pessoal, o que pode incentivar as pessoas a serem mais proativas e responsáveis por suas próprias vidas, né? No entanto, isso também pode levar à culpabilidade ou culpabilização do indivíduo por problemas sistêmicos ou sociais. Então, você coloca para si problemas que não são seus, né? Por exemplo, a questão da empregabilidade. A sociedade joga para você, pode assumir, mesmo sendo uma pessoa qualificada, você não consegue emprego. Mas não, é porque você não está bem qualificado, você precisa se qualificar mais, né? Então, você vai assumir uma culpa que não é sua, né? Então, fechamos aí com a questão do individualismo e vamos agora para o empreendedorismo. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade, né? Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. E agora a gente vai ver algumas características, né, do empreendedorismo. Quais são essas características? Então, nós temos aqui, começando na chamada assunção de risco, assunção de risco, né, de você assumir risco. Vamos lá, então? Assunção de risco. Empreender envolve assumir riscos calculados, né? Os empreendedores estão dispostos a enfrentar incertezas e a possibilidade de fracasso em troca de oportunidade de sucesso e crescimento. E aí a gente vai ver mais uma característica, que é a visão de oportunidade, visão de oportunidades. Identificar oportunidades onde outros, né, o empreendedor vai identificar oportunidade onde outros veem apenas problemas. Então, é uma habilidade crucial, então, aí, para o empreendedor. Os empreendedores têm um olhar atento para identificar lacunas no mercado e transformá-las em negócios lucrativos. A outra característica é a proatividade. Empreendedores são proativos e tomam a iniciativa para transformar suas ideias em realidade.
Eles não esperam que as oportunidades venham até eles. Em vez disso, criam as suas próprias oportunidades, né? Outra característica é o planejamento e organização. Um bom planejamento e a capacidade de organizar recursos de maneira eficiente são fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento. E aí nós vamos para a resiliência, outra característica, a capacidade de persistir diante de desafios e fracassos é uma característica marcante dos empreendedores. A resiliência permite que eles aprendam com os erros e continuem avançando em direção a seus objetivos. E aí a liderança, né, outra característica importante no empreendedor. Empreendedores frequentemente atuam como líderes, inspirando e motivando suas equipes a alcançarem metas comuns. A liderança eficaz, ela é crucial para o crescimento e a sustentabilidade do empreendedor. E aí, uma outra característica é o foco no cliente, né? O cliente está em primeiro lugar e o empreendedor, então, tem que focar aí no bem-estar, né, do cliente, como sendo o centro estratégico, né, das suas ações para que os seus produtos ou serviços ofereçam valor real para os seus clientes. Não é isso? Muito bem. E aí vamos continuar agora falando do consumismo, né? Então, um outro tema interessante que foi trabalhado na nossa aula. Consumismo é a tendência de adquirir bens e serviços de forma excessiva e muitas vezes desnecessária, né? Esse comportamento é caracterizado pela compra impulsiva e pela busca constante por novos produtos, mesmo quando não há necessidade. E aí, quais são as consequências do consumismo? Impacto ambiental, né, vai afetar o meio ambiente. Temos também o endividamento, as pessoas podem se endividar, né, comprando, quando não têm condição de pagar. Problemas psicológicos, pode trazer problemas psicológicos para os indivíduos, né, que não vão ter como comprar e vão aí ficar com problemas, né, aí psicológicos. Desigualdade social, né, o consumismo traz também questão da desigualdade social. O consumismo pode exacerbar as desigualdades sociais, pois nem todos podem consumir, não é isso? E aí nós vamos falar da economia verde, né? A economia verde, que é uma nova maneira de você produzir, né, produtos levando em consideração o meio ambiente, né, focando no meio ambiente. Qual é a importância, então, da economia verde para a atualidade? Qual é a importância dessa economia? Vamos lá, então. Sustentabilidade ambiental, não é isso? Vamos, então, aí para a sustentabilidade ambiental, que é o respeito pelo meio ambiente. Você vai trabalhar pensando no meio ambiente como forma, né, de trazer, melhorar as questões da poluição e mitigar as mudanças climáticas. Também temos aí o desenvolvimento sustentável, né? Esse modelo econômico busca equilibrar, né, o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental e justiça social. Também a questão da redução de desigualdades busca, né, promover a inclusão social e a equidade, garantindo que os benefícios do crescimento econômico sejam distribuídos de maneira mais justa. Temos também a questão da inovação e competitividade. As empresas que adotam práticas sustentáveis podem se tornar mais competitivas no mercado global. E consumo consciente, né? A economia verde incentiva um consumo mais consciente e responsável, promovendo o uso de energia limpa, reciclagem de produtos e a valorização da biodiversidade. Então, assim a gente conclui a nossa revisão com o tema da economia verde, certo? A gente fica aqui.